Olá, boa tarde para você. Agora 2 horas 4 minutinhos. Começa aqui o nosso Jornal Tarde Band News, que até às 6 traz as principais notícias desta terça-feira, dia 17 de julho. Mais um dia de tempo seco no sudeste do país. Muito alerta aí por causa da baixa umidade relativa do ar. Ontem, várias cidades do país entraram em estado de atenção e até em estado de alerta. E a gente começa fazendo esse nosso giro, então, por São Paulo, que vem sofrendo há bastante tempo com esse tempo mais seco, né? Essas imagens aí da capital paulista, a gente tem ali embaixo a Avenida Doutor Arnaldo, ao fundo a Avenida Paulista. A capital ontem entrou em estado de alerta porque o índice de umidade relativa do ar ficou muito baixo, em apenas 18%, e isso justamente por causa do tempo seco. Só lá no Mirante já são mais de 30 dias seguidos sem nadinha de chuva. Em outros locais da cidade a situação é a mesma. Alguns até registraram alguma chuva, mas com volume muito baixo. Na prática, na verdade mesmo, São Paulo está há quase 80 dias sem uma chuva significativa. Como a gente vê por essas imagens, mais um dia de sol predominando, nadinha de nebulosidade. O que a gente vê lá ao fundo, aquela nuvem mais acidentada, é poluição. Justamente por causa do tempo seco, a poluição acaba ficando maior. Isso é muito preocupante por causa dos níveis dos reservatórios, das queimadas e da qualidade do ar. E se você olhar ali, ó, no cantinho da tela, vai ver que não tem nada de previsão de mudanças no tempo para os próximos dias. Quanto à temperatura, ontem a capital teve a tarde mais quente do inverno, com 28 graus e 6 décimos, e agora faz 25 graus na zona sul da cidade. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais um dia de inverno ensolarado e quente, né? Essas são imagens da praia de Copacabana, pessoal passeando por lá, na areia, tomando banho de mar também. Nadinha de nebulosidade na capital fluminense. A gente tem agora os termômetros da cidade marcando 28 graus. A máxima prevista para hoje é de 30, então deve esquentar ainda mais nas próximas horas. Mas os meteorologistas também alertam os moradores e os turistas aí do Rio de Janeiro a se hidratarem, viu, por causa da baixa umidade relativa do ar. Ontem a cidade entrou em estado de atenção, com índices em torno de 30%. E olha que isso não é muito comum no Rio de Janeiro não, viu? Ainda no sudeste do país, agora a gente vai até Minas Gerais ver como está começando a tarde desta terça-feira em Belo Horizonte. BH tem um pouco mais de nebulosidade no céu, mas o sol predomina em grande parte da cidade. Para lá também, tempo seco, previsão de tempo seco para os próximos dias. Nesse momento, os termômetros da capital mineira marcam 25 graus. À noite, ainda segue um pouco mais fria por lá, quando os termômetros marcam entre 11 e 12 graus. Mas se você olhar no canto da tela, você vai ver que a cada dia esquenta um pouquinho mais. E olha só na quinta-feira, a máxima prevista é de 27 graus. Agora a gente vai para o sul do país, que, diferentemente do sudeste, tem sido marcado por dias instáveis e frios nesse inverno. A gente tem imagens aí de Florianópolis com bastante nebulosidade. Nesse momento, não chove na capital catarinense, como já choveu e muito no Rio Grande do Sul, com muitos prejuízos. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo até Porto Alegre falar sobre isso. Mas agora em Florianópolis a gente tem muita nebulosidade e tem sim ainda o risco de chuva forte até o fim do dia. A temperatura é amena agora, 23 graus marcam os termômetros. E no Nordeste brasileiro teve capital registrando a manhã mais fria do ano, acredite se quiser. Uma delas foi essa aí, ó, Recife. Teve a temperatura mínima hoje de 18 graus e 4 décimos. Não parece muito baixo, mas calma, aqui para o Nordeste até que é uma temperatura baixa sim, viu? Desde 2016 a capital pernambucana não registrava uma manhã tão fria. Se é que dá para falar fria, né? Agora 28 graus, realidade bem diferente. Tempo seco, quase nada de nebulosidade agora no litoral nordestino, mas aquela umidade que vem do mar até pode provocar alguma pancada de chuva até o fim do dia. Feito o nosso giro, vamos agora então conferir os principais destaques de hoje no Brasil e no mundo. Polícia Federal faz operação em 6 estados para combater o roubo de cargas. Agentes tentam cumprir mais de 60 mandados de prisão. Em São Paulo, a operação mira golpistas que anunciam carros pela internet. 12 suspeitos são procurados pela Polícia Civil. 9 pessoas morrem em 2 chacinas no Ceará. Desde o início do ano, 48 pessoas foram executadas em ações desse tipo. Ministra Carmen Lúcia suspende liminar e autoriza prosseguimento do programa Internet para Todos, com acesso em banda larga para todo o país.
Número de mortos durante temporais no Japão já chega a 224. 17 pessoas ainda estão desaparecidas. Meninos e o técnico de futebol presos por 2 semanas em caverna na Tailândia falam pela primeira vez numa entrevista à imprensa amanhã. A cidade de Porto Alegre viveu uma manhã de caos no trânsito por causa de um temporal que caiu na capital gaúcha desde a madrugada. Um raio atingiu a rede elétrica da empresa responsável pelo serviço de trens nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, causando a paralisação de composições e também o fechamento das estações. A gente vai agora ao vivo até a capital gaúcha conversar com o jornalista André Machado, que tem mais detalhes para a gente. Oi, André, boa tarde para você. Foi difícil hoje para você também no trânsito chegar até a Band aí de Porto Alegre, hein? Boa tarde, Paulo. Olha, continua sendo, viu? Porque chove ainda em Porto Alegre. Estava aqui preparado para fazer a participação aqui no Band News e os trovões tocando, soando ainda na capital do Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia do que significa essa chuva, desde o início da noite passada, no início da madrugada, para ser mais preciso, até agora, alguns dos pluviômetros da cidade chegaram a marcar quase 50 milímetros de chuva. A chuva esperada para todo o mês de julho é na casa dos 130 milímetros aqui na capital do Rio Grande do Sul. O resultado foram ruas alagadas, problemas no trânsito na capital, mais de 20 cruzamentos da cidade com problemas de alagamento, muito trabalho para os agentes de trânsito e para os gaúchos como um todo. Agora, quem sofreu mesmo foi o morador da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Porto Alegre é conectada aos municípios ao longo da BR-116 pelo Transurb, uma linha de trem que a gente chama do metrô de superfície aqui na capital gaúcha, que conecta 6 cidades em 22 estações, pois um raio por volta das 6 horas e 50 minutos da manhã de hoje, atingiu um vagão. E pouco depois, todas as estações tiveram que ser bloqueadas, fechadas. Permaneceu dessa maneira até o 12h30. Com isso, 180 mil passageiros que todos os dias circulam pela Transurb acabaram sendo afetados. O resultado é que as pessoas precisaram se deslocar para a região metropolitana com o serviço de ônibus. No entanto, os ônibus que atendem esses municípios não estavam preparados para a demanda. Muita gente acabou passando horas na parada de ônibus ou então utilizando aplicativos. Segue chovendo nesse momento aqui em Porto Alegre. A previsão é que siga também com chuva nas próximas horas. Ainda amanhã deve chover, mas bem menos. E na próxima quinta-feira, o sol volta a brilhar na capital do Rio Grande do Sul. Mas como tem ocorrido, o sol tem tido passagem breve aqui pelo estado. Na quinta-feira, a temperatura deve chegar a 30 graus. E depois vem um fenômeno que o gaúcho conhece muito, a amplitude térmica, porque a previsão é que no domingo a temperatura mínima aqui na capital seja de apenas 5 graus e uma máxima de 12 graus. Com chuva e frio, ao menos o vento, por enquanto, está nos deixando ter um inverno um pouco mais tranquilo, com um pouco de inveja das imagens que a gente vem aí do Sudeste, Paulo. Olha, não teria não, viu, André? Porque aqui o tempo seco é que está nos fazendo sofrer muito, mas eu sei que por aí é muito difícil. Inverno, uma semana tem muita chuva, outra semana tem muito frio. É difícil sobreviver esses 3 meses. Como você falou, ainda segue chovendo. O pessoal provavelmente vai ter problema na volta para casa também, né, André? Obrigada, até amanhã, viu?